graça e paz. Estamos iniciando nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que alegria poder dizer que Ele é suficiente na nossa vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Ele é suficiente. Tudo que nós precisamos está nele. E esse era o anseio também do salmista, Salmo 42, que diz assim: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A nossa alma tem sede da presença de Deus. Somos vazios sem a presença dele. Eu sei que a presença do Senhor pode estar em todos os lugares. Onde você está, a presença dele está. Como está aqui conosco. Ele é onipresente, está em todos os lugares. E nós podemos declarar que o nosso desejo é buscar a face e a presença do nosso Deus. Vamos orar? Pai, aqui estamos nessa noite, neste culto, para dizer que a nossa alma anseia por ti. Assim como a corça anseia pela água corrente, assim a nossa alma também anseia por ti. Tem sede de ti, Deus vivo. O Senhor é vivo, o Senhor é eficaz, o Senhor é o nosso Deus. Abençoa este culto, abençoa essa transmissão, abençoa cada um que está acompanhando e participando deste culto. Que tudo seja para o louvor, glória e honra do nosso Deus. Louvado, exaltado seja o teu nome. E tudo aquilo que queira atrapalhar, nós clamamos mesmo, o Senhor vá retirando mesmo desse momento, porque o nosso desejo é olhar para o Senhor e ser conduzido e abençoado pelo Senhor. Dá-nos saúde, dá-nos livramento. No meio dessa pandemia, Pai, nós pedimos que o Senhor nos proteja, o Senhor nos guarde, o Senhor nos livre de todo mal. E o Senhor conduza cada um. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Vamos declarar que a nossa alma anseia pela presença do Deus vivo. Minha alma te deseja, meu espírito anela por ti. A cada dia sou levado a te buscar. Meu desejo é no teu rio mergulhar. Tenho sede de tuas águas. Nela encontro paz em meio à tribulação. Enquanto te adoramos, enche este lugar. Rio que jorra do teu trono sem cessar. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus.
minha alma te deseja, meu espírito anela por ti. A cada dia sou levado a te buscar. Meu desejo é no teu rio mergulhar. Tenho sede de tuas águas. Nela encontro paz em meio à tribulação. Enquanto te adoramos, enche este lugar. Rio que jorra do teu trono sem cessar. Águas vivas fluem do trono de Deus. 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 Vem me tocar com as tuas águas. Vem me curar com o teu rio. Vem transformar o meu lamento em festa. Leva-me ao lugar onde flui a tua unção. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus. E esse Deus está sentado no trono. Ele é poderoso. Declare que Ele é poderoso. Poderoso Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Declare: eu sirvo um Deus poderoso. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja
seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado do trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma
E esse Deus Todo-Poderoso, cuja nossa alma anseia por Ele, é um Deus que nós temos o desejo de louvar, de exaltar o Seu nome. E essa canção diz: quero louvar-te sempre, sempre mais e mais. Vamos celebrar, cante com muita alegria, cante com muita exaltação a esse Deus que merece todo o nosso louvor, amém? Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te sempre mais e mais. Quero adorar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo revelam teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te sempre mais e mais. Quero adorar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero exaltar somente a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero exaltar, quero levantar as minhas mãos a ti. Tremendo poder louvar e adorar esse Deus. Cristo em nós é a esperança da glória, como dissemos logo no início. E Cristo é suficiente para cada um de nós. Ele é suficiente. O texto que eu quero ler com vocês nesta noite está lá no livro
de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos ler apenas os versos 15 até o verso 20. Mas nós vamos meditar neste capítulo. Eu gostaria que você ficasse e mantivesse a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer a exposição deste texto. Colossenses capítulo 1. Eu vou ler apenas agora os versos 15 até o verso número 20. E vamos estar meditando nesse texto. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso número 15, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar, porque assim foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar neste momento. Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer, porque o Senhor é suficiente na nossa vida. Louvado, exaltado seja o teu nome, e que a palavra que acabamos de ler torne-se revelação muito clara a cada um dos que estão neste momento participando deste culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Fala conosco, nosso desejo é ouvir a tua voz neste momento. Amém? Cristo é suficiente. Cristo tem um incomparável caráter. E Cristo é suficiente para quê? Talvez você esteja fazendo essa pergunta. Cristo é suficiente para nos tornar cheios do pleno conhecimento da sua vontade, toda a sabedoria e conhecimento espiritual. Como é maravilhoso saber que Ele é suficiente para sermos plenos no conhecimento, para se tornarmos cheios do pleno conhecimento da sua vontade. A vontade do Senhor, todos nós sabemos, né? Lá em Romanos 12 vai dizendo que é boa, agradável e perfeita. E Ele nos torna a nossa união com Cristo, e a gente vê isso muito claro em João capítulo 15, quando vai dizendo que nós precisamos estar ligados a Jesus. Né? O Pai é o agricultor, né? Jesus é a videira, nós somos os ramos, precisamos estar ligados, conectados. E a palavra de ordem nesse texto é permanecer. Em vários momentos vai falando, permanecer em Cristo. E Cristo é, com certeza, suficiente para nos tornar cheios desse pleno conhecimento. Do quê? Da sua vontade. Para sermos cheios da toda a sabedoria e do conhecimento espiritual. O que mais eu e você precisamos é estar no centro da vontade de Deus. O que mais eu e você precisamos é termos sabedoria vinda da parte do Senhor. E nós precisamos, muito além também de tudo isso, é do conhecimento espiritual que vai vir de quem? Da parte do Senhor. Até o texto vai dizendo que por Ele foram criadas todas as coisas. O que eu mais preciso é conhecer a Cristo, andar com Ele, estar ligado com Ele. Né? E o livro de Colossenses, né? A carta de Paulo aos Colossenses, ela é fantástica, né? Porque ela vai falando de um Cristo que traz redenção, de um Cristo que é excelente, de um Cristo que é a imagem desse Deus invisível, um Cristo que é a cabeça, o Cristo que, a partir dele, todas as coisas foram criadas. Como nós vimos, por meio dele, por ele, para ele, todas as coisas foram criadas. Por conta de Cristo Jesus. Até porque a história ela é dividida antes de Cristo e depois de Cristo, porque Ele marcou a história, Ele marca a história e continua marcando na vida de todos aqueles que buscam conhecê-lo. Buscam conhecê-lo. Essa carta de Paulo é tão interessante, eu te convido a você estudá-la. Nesses 4 capítulos a gente vai vendo ali essa questão das heresias, vendo tantas infiltrações querendo ser colocadas dentro da igreja. É um alerta para que nós entendamos quem é Deus, um alerta para que entendamos quem somos nós, quem é Cristo, né? E a gente vê essa
carta tão profunda, né? Muitos consideram, como eu já disse em algumas outras oportunidades, como um tratado sobre Cristo no Novo Testamento. Cristo aqui é exaltado, é aquele que traz redenção, reconciliação, tem excelência, como eu já disse, ele é a imagem do Deus invisível, ele é a cabeça, é aquele por qual todas as coisas foram criadas. Eu estou repetindo porque isso é muito importante, nós entendemos. Já falei no início, falo novamente porque é importante. E nessa carta de Paulo aos Colossenses, nós vamos vendo que essa mensagem é uma mensagem muito atual, é para os nossos dias, para a nossa igreja, para a igreja contemporânea. Nós temos visto tanta tolerância ao erro, talvez você que está acompanhando aí pela internet, tantas coisas sendo pregadas e faladas, mas é importante sabermos ter um crivo e olhar para aquilo que nós estamos vendo, olhar para aquilo que nós estamos ouvindo e assistindo, e fazer um crivo, conhecer a palavra de Deus, para não sermos levados por ventos de doutrina. E nesse tempo tão mergulhado em tantas heresias, né? Tanto sincretismo religioso, a gente precisa conhecer a palavra, precisa conhecer essa verdade que tem sido tão intensamente atacada. O cristianismo tem sido atacado em todos os lugares. Há uma trama muito ferrenha querendo acabar com o cristianismo, mas ele não vai acabar porque Cristo em nós é a esperança da glória, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Deus vai ser sempre exaltado, todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que Cristo é o Senhor. Eu creio nessa palavra. E a carta de Paulo aos Colossenses é muito interessante, é bom dar essa explicação, que era um povo que tinha recebido o Evangelho de uma forma muito viva. Eles estavam seguindo Cristo, mas começaram a se envolver em outras coisas, em fantasias, rituais e coisas de adoração a anjos e tantas outras coisas que estavam envolvidos naquela época. Isso, reportando para os dias de hoje, a gente vê muito claramente isso. Quantas coisas estão sendo e querendo infiltrar na casa de Deus, infiltrar na igreja, mas a igreja de Cristo é a igreja verdadeira. O inimigo tenta distorcer tudo isso, mas a igreja do Senhor é uma igreja viva, é uma igreja eficaz. Nós temos declarado, os templos estão fechados, mas a igreja está viva. A igreja está viva e operante. Você que faz parte da igreja, você que está participando deste culto neste momento, você é parte integrante da igreja. A igreja somos nós, eu e você. Estamos vivos, estamos aprendendo da palavra. E o apóstolo Paulo vai chamando, vai dizendo sobre esse povo, os colossenses. Ele vai declarando logo no início dessa carta que é um povo fiel, é uma minoria comprometida. A gente vai ver isso nos versos 3 até o verso 8, que é uma minoria comprometida e que não foi seduzida por falsos ensinamentos. Cristo era suficiente para eles. Quando Cristo não é mais suficiente, é necessário tantas outras coisas para tentar suprir essa suficiência, mas Cristo em nós é suficiente. E o texto vai dizendo que Paulo se alegra, a partir do início ele vai dizendo: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, a partir do verso 3, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvis pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Paulo vai declarando características muito importantes. Diante de tais características que Paulo vai falando sobre esse povo que era fiel, que não estava sendo envolvido por ventos de doutrina, por heresias, que Cristo era suficiente na vida deles, ele ora para que eles continuem firmados, que eles continuem firmes. Eu e você precisamos estar firmados em Cristo. Sabe por quê? Vamos ler lá os versos 9 até o 12. Ele vai dizendo: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus.
corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Precisamos estar firmados em Cristo, porque Ele é a essência de tudo. Ele declarou que nós precisamos estar firmados com toda a fortaleza, segundo a força da glória de Deus, com paciência, com longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Nós temos essa herança, que é a vida eterna. Nós temos essa herança por causa de quem? De Cristo Jesus, que por meio dele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. E por que Cristo é suficiente? Nós temos que declarar e parar de ser insatisfeitos, porque Cristo é suficiente. Por que Cristo é suficiente e nós podemos estar firmados nele? Essa é a grande pergunta que eu quero deixar para você nesta noite e nós possamos meditar nela. Em primeiro lugar, eu quero dizer porque Ele é suficiente e eu posso estar firmado nele, porque Ele trouxe e é o único capaz de promover redenção para o homem perdido. Ele é único. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que pode me satisfazer. Algum tempo atrás, a gente ouvia aquela frase, há um vazio, dentro do nosso coração que só pode ser preenchido por quem? Por Cristo Jesus. Há um vazio tão grande que só Ele pode preencher. Outra coisa não preenche. Tenta se preencher com bens, com riquezas, com dinheiro, com fama, com sexo, com tantas outras coisas, mas não é suficiente. Cristo tem que ser suficiente em nós. Se Ele é suficiente, nós vivemos uma vida na plenitude do conhecimento dEle, e a gente vive uma vida totalmente diferente. Ele é o único capaz, e é o único que traz a redenção para aquele homem perdido, como eu e você. Nós éramos perdidos, não conhecíamos, fomos encontrados e achados dele. E apesar de sermos rebeldes, ele nos trouxe de volta. E é isso que os versos 13 e 14 vai dizendo. Ele nos tirou do domínio das trevas, nos transportou do reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Glória a Deus por isso. Nele nós temos a redenção. E apesar do homem ser rebelde, Deus toma a iniciativa de reconciliar-se com ele. Apesar de nós não merecermos, há a reconciliação. Através de quem? Através de Cristo Jesus. Apesar de o homem merecer o quê? A condenação, morte eterna. Deus nos promove vida eterna. E Deus ama a nós de tal maneira, como diz lá João 3,16, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Cristo que redimiu a cada um de nós, Ele nos libertou, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mudança radical. Você sai da luz e vai para o dia, sai das trevas e vai para a luz. É um contraste tremendo. Quando nosso tempo, se faltar energia, fica todo mundo desesperado, começa a correr atrás de vela, de lâmpada, de alguma coisa para... Lâmpada não dá, porque não acende, Mas fica atrás de alguma coisa para que a luz venha. Aí, hoje, nós temos o recurso do celular, Você liga o celular, que é importante que ele esteja carregado, E você usa a lanterna, porque a luz, ela nos mostra o caminho. Nós estamos ali nas trevas e abre a luz. Ele é luz do mundo. A palavra diz que Jesus Cristo é luz do mundo. E que nos transporta, desse domínio das trevas para o reino do seu Filho amado. Glória ao Deus, glória ao Pai por isso. Charles Spurgeon, ele declarou algo muito interessante, que é mais fácil um leão tornar-se vegetariano, tornar um leão vegetariano, do que o homem ser salvo pelos próprios esforços. Nenhum homem consegue se salvar pelos próprios esforços. É necessário ter Cristo como nosso Redentor, porque Cristo é aquele que traz a libertação completa, de uma vez por todas. Ele nos resgatou de uma vez por todas. Ele disse na cruz do Calvário, quando morreu ali, quando cessou, tudo está consumado, completou, está feito, é por mim e por você. E quanto custou? Custou precioso sangue
de Cristo Jesus. E Cristo nos libertou para quê? Para que fôssemos de fato livres, né? E em Gálatas nos alerta para sermos verdadeiramente livres e não nos submetermos ao jugo de escravidão. Nós que já somos livres, já fomos libertos, não nos submetamos a um novo jugo de escravidão. Não seja escravo de novo. Não volte para as velhas práticas, não volte para o pecado. Tenha o desejo de estar sempre voltado para Cristo. Amém? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos buscar a face e a presença de Deus. E essa busca é uma busca espontânea, não é uma busca forçada. É uma busca espontânea. Tempos atrás eu vi uma frase muito interessante, diz que depois que conhecemos o Evangelho, a gente vê que não existe mais a palavra tem que. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que assistir essa live. Não. Nós fazemos isso porque nós temos o desejo de fazer, de estar fazendo. Para mim é uma alegria poder pregar essa palavra, porque eu sei que é uma mensagem viva e eficaz. Para você que me assiste, é uma alegria, eu creio, ouvir esta palavra, que é uma palavra que transforma, que muda. E não existe mais tem que. Eu não leio a Bíblia porque eu tenho que ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia porque ela é uma palavra de Deus para mim. Eu não vou mais orar porque eu tenho que orar. Eu oro porque eu converso com Deus. É o contato direto que eu tenho com Ele. Eu não vou à igreja porque eu tenho que ir. Eu tenho que bater o ponto lá. Todo domingo eu tenho que estar lá. Apesar que nesse tempo nós não estamos podendo fazer isso. Mas nós vamos porque sentimos o desejo de junto em comunidade com os irmãos louvar e bendizer esse Deus que é poderoso, como nós cantamos logo no início. Poderoso Deus, minha alma anseia por esse Deus, o Deus vivo. Esse Deus que nós servimos. Nós precisamos entender que essa libertação, essa redenção foi tremenda, foi maravilhosa. Ele é suficiente, e eu tenho que entender isso porque Ele é a razão de tudo. Cristo é a razão de tudo. Nós já lemos isso nos versos 15 a 17. Ele vai dizendo, Ele é a imagem, lemos logo no início, Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominadores, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E Ele subsiste, Ele continua. Ter Cristo Jesus é ter tudo. Sem Ele não temos nada. Se Ele não é tudo, Ele não é nada. Ele tem que ser tudo. Cristo é tudo em todos. Ele tem que ser o tudo em nós. Ele é o sustentador da criação. Em meio a essas lutas e tribulações, principalmente nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos passando, nós temos que declarar em alto e bom som, não importa, Cristo é suficiente. Temos que ser um com Ele. Temos que ser discípulos dele. Lucas 14, 26 e 27 vai dizendo, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não consegue, e não me segue, não pode ser meus discípulos. Jesus está chamando para sermos discípulos daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que é o suficiente, daquele que não vai me deixar faltar nada, daquele que é tudo para mim. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é suficiente também, porque Ele é o cabeça. Os versos 18 até o 20 vai dizendo, Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito entre todos os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Primeiro lugar. O texto é muito claro, mas ele tem que ser o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Ele é o primogênito de toda a criação. Ou seja, Ele é anterior a tudo. Ele é o esplendor da glória de Deus. E declara que quem o vê estaria vendo ao Pai. Ele é a fonte da vida, é o agente de toda a criação.
Ele é o propósito da criação do universo. Cristo é a razão de estarmos aqui, neste culto. Se não fosse Cristo, e o Cristo crucificado e ressurreto, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus que é vivo, que ressuscitou, que está entre nós, que disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e que disse que Ele é a luz, Ele é o caminho, é a verdade, é a vida, Ele é o pão da vida, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, é, o que era, é o que há de vir. E tantas outras coisas que Ele é, e isso tem que ser muito claro. Esse nosso Deus é suficiente. Cristo em nós precisa ser suficiente. E porque também é o único capaz de promover a reconciliação entre Deus e os homens. Não há outro senão Ele. Ele é o único que pode promover essa reconciliação. Nos versos 21 do capítulo 1 de Colossenses vai dizendo: a vós também que no passado éreis estrangeiros, inimigos no entendimento por causa das vossas obras más, agora Ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Olha que tremenda função que Deus fez sobre nós. Ele nos torna santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante do Deus vivo, diante de Deus. Ele que promove essa reconciliação, é Ele que faz isso. Ele vai dizendo, agora que Ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis, irrepreensíveis diante dEle. Teve preço, essa reconciliação teve um alto preço, preço de morte, morte na cruz, para nos tornar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Para que a gente tivesse acesso a Deus, para que a gente, pela graça, fosse salvo mediante a fé. Como diz lá em Efésios 2, que não é mérito nosso, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é um presente de Deus. Ele é o único mediador entre os deuses e os homens. Ele é suficiente para reconciliar o homem perdido até Deus. Ele estabelece paz entre o homem pecador e Deus. É um perdão que faz o quê? Que remove a barreira entre Deus santo e o homem pecador. Há uma barreira que foi removida por conta de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E essa palavra perdão tem o sentido que mandar embora, cancelar toda a dívida que estava sobre nós. O sangue de Cristo é a fonte de toda a reconciliação. Por isso que mensalmente celebramos a ceia do Senhor dizendo: Senhor, obrigado pelo teu corpo que foi entregue e moído, pelo teu sangue que foi vertido. E em memória de ti nós dizemos que isso foi suficiente. Essa reconciliação foi maravilhosa, que nos traz vida eterna, que nos traz salvação, que nos traz a paz que excede todo entendimento. Somente Cristo, que é suficiente, pode promover isso na minha e na sua vida. E para encerrar, eu quero dizer que Ele é tão suficiente que há um alerta. E Paulo faz esse alerta. Que o verdadeiro cristão permanece na fé. O verdadeiro cristão é fundamentado e firme. O verdadeiro cristão, ele não se afasta da esperança do verdadeiro e puro evangelho. Ele não se afasta. O verdadeiro cristão é isso. Paulo se apresenta tanto no começo da carta quanto durante toda a carta como apóstolo de Cristo. Por quem? Pela vontade de Deus. Porque Cristo foi suficiente na vida dele. Cristo foi suficiente. Felizmente hoje temos visto tantas heresias, tantos falsos profetas. Mas para evitar tudo isso, há um conselho maravilhoso. Leia a Bíblia e fique com os ensinamentos dela. Só o Senhor pode nos satisfazer. Só o Senhor pode nos fazer. Minha oração é que Ele seja tudo. Tudo em nós, tudo em você. E bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que é suficiente. Não precisamos de mais nada. Ele é suficiente. O verso 23 para encerrar. E vai dizendo assim: se é que permaneceis na fé,
fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. O apóstolo Paulo, vocês conhecem a história, né? O Saulo que virou Paulo, teve uma transformação tremenda. E Cristo foi tão suficiente na vida dele que ele pôde terminar a sua caminhada. Antes de morrer ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Porque Cristo era suficiente na vida dele. Que Cristo seja suficiente na sua vida. Que não seja suficiente você saber das notícias, saber o que vai acontecer, saber como é que vamos passar por essa pandemia, saber como vai ser daqui por diante, como vai se comportar a economia, a saúde e tantas outras coisas. A gente pode declarar: Senhor, o Senhor é suficiente, e eu posso permanecer no Senhor, posso ficar fundamentado e firme no Senhor, e a esperança que o Evangelho me dá, não vou me afastar dela. Que a gente permaneça nele, porque Cristo é suficiente. Vamos orar. Eu queria orar por você. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Tamanha salvação, tamanha reconciliação que houve por nós. Nós não merecíamos, e nós te agradecemos por tão grande amor. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. E nós queremos declarar que o Senhor é suficiente sobre a nossa vida. E tudo que mais nós precisamos é tão somente o Senhor. Perdoa, Pai, porque muitas vezes buscamos a suficiência em tantas outras coisas. Mas o Senhor é suficiente. O Senhor é o que mais nós precisamos. O Senhor é tudo. O Senhor é tudo. Por meio de Ti, para Ti e por Ti foram criadas todas as coisas. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Abençoa cada um que participa deste momento. Dá saúde. Livra-nos de todo mal. Que permaneçamos na fé que o Senhor sugere que permaneçamos. Todo medo, toda ansiedade, nós clamamos mesmo, seja retirado das nossas vidas em nome de Jesus. E ajuda-nos em todo o tempo, em todo momento. Oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Tudo que eu preciso está em Ti. Nada é mais importante para mim. Quero sonhar Teus sonhos, meu Jesus. Quero viver Teus planos para mim, Senhor. Tudo que eu preciso está em Ti. Nada é mais importante para mim. Quero sonhar Teus sonhos, meu Jesus. Quero viver Teus planos para mim, Senhor. Eu sei, Senhor, que nunca me deixa só. Teu amor, Jesus, constrange meu coração. Toma-me, Senhor, minha vida em Tuas mãos, pois sei que cuidas de mim. Eu sei que cuidas de mim. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz.
Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Me satisfaz. Tudo que eu preciso, tudo que eu preciso está em Ti. Nada é mais importante para mim. Quero sonhar Teus sonhos, meu Jesus. Quero viver Teus planos para mim, Senhor. Eu sei, Senhor, que nunca me deixa só. Teu amor, Jesus, constrange meu coração. Toma-me, Senhor, Tua vida em Tuas mãos, pois sei que cuidas de mim. Eu sei que cuidas de mim. Eu sei que cuidas de mim. Só o Senhor. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Me satisfaz. E é suficiente para mim. Me satisfaz. Cristo é suficiente. Me satisfaz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com o teu povo hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Quero agradecer a todos que nos acompanharam neste momento. E se essa palavra falou com você, compartilhe com outros, para que outros também tenham o entendimento de que Cristo é suficiente. Ele é tudo. E como cantávamos antigamente, a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Conhecer a Jesus é o que torna suficiente tudo. Que Ele seja suficiente na nossa vida. Deus te abençoe. Compartilhe com outros e abençoe também outras vidas. Uma semana muito abençoada na presença do Senhor. Deus te abençoe.